ter o dinheiro, se calhar não há capacidade de dizer que não a muitas coisas. Então não há. Então não. É mais fácil fazer dinheiro não criando inimigos, não é? Estás a falar nessa perspectiva. Claro. Nessa perspectiva, talvez tenhas um bocadinho de razão, mas aí eu não preciso de fazer fretes porque eu sou naturalmente amigo de consensos. Eu gosto de gostar. Eu adoro o Sérgio Godinho, eu adoro o Kim Barreiros, eu adoro... Toda a gente por igual, Herman, mas eu já te vi tratar mal muita gente, mas cruelmente. Quanto mais cruel quanto eles não percebiam... Mas só viste tu e mais meia dúzia. Quanto mais cruel quando eles próprios não percebiam que estavam a ser maltratados. Não, mas percebeste tu e mais meia dúzia na fatia do bolo folhado que te era dirigida. Nas outras 100 ninguém percebeu nada, nem os próprios. Portanto, uma ofenda só ofende se o ofendido a perceber, não é? E tu tens a certeza que eles nunca perceberam? Não? Bom, mas é que essa tua crueldade é uma coisa que às vezes corta a respiração, não é? A gente está em casa e pensa, meu Deus, com isto... Exatamente, a ti e aos outros 377. Pois, mais nada. Herman, mas indo ainda um bocado atrás e falando em liberdade e em limites ao exercício da tua liberdade criativa, porquê é que tu nunca te metes a sério com o Dr. Soares, com o Dr. Cavaco, com o Partido Comunista, com a Igreja Católica, com tantas coisas que neste país gozam assim de uma majestade intocável e que tu respeitas também? Porque nós fomos um bocado esvaziados pela informação do final dos anos 80, princípios dos anos 90. O tom da informação, o tom dos jornais, o tom dos próprios repórteres, as respostas e as malandrices entre políticos, os inimigos do Soares a falarem do Soares, ou os anticavaquistas a falarem do primeiro-ministro, roubam-nos qualquer hipótese de fazer o brilharete que eu fazia, por exemplo, no Tony Silva, em 1981, onde nunca ninguém falava de nada, e eu então, fazendo brincar com o Ângelo Correia, com a AD, com o Natal, com os anjinhos, com tudo, foi a minha fase mais irreverente. Depois fui destornado. Herman, mas também é mais fácil fazer o Tony Silva do que fazer o próprio Ângelo Correia, assim como é mais fácil fazer os Teves do que fazer o Pinto da Costa, por exemplo, não é? E requer menos coragem, quer dizer, é menos corajoso ter um tripeiro de gema a falar assim do Futebol Clube do Porto e alienado pelo azul e branco. Isso não é uma questão de coragem, é uma questão de bom senso e de marketing só. Porque, obviamente, que se a troco de cada gargalhada eu vou receber, juntando inimizades e mal-estares, isso é muito engraçado para 12 programas, mas não é engraçado para mas não precisas criar inimizades. Olha, eu, por exemplo, o melhor sketch que eu te vi fazer foi sobre a Thatcher. Palavra dela, foi a coisa mais genial que eu vi. E eu pergunto, porquê é que ele não faz isto sobre o primeiro-ministro português? Porque a Inglaterra fazem o Yes Minister. A Thatcher está-se borrifando para mim, e morava em Inglaterra e não me viu. E o Cavaco não. O Cavaco já na altura não era primeiro-ministro. Fosse ele quem fosse? Sim. Mas, por exemplo, o Soares era primeiro-ministro, eu fartei-me brincar com ele na altura, porque eram tempos diferentes. Hoje em dia, tudo o que se possa dizer sobre o Cavaco é feito noutros sítios. Portanto, soa-me tudo a déjà vu, percebes? Eu tenho hoje em dia enormes dificuldades em dizer coisas ou fazer coisas que sejam originais e que não sejam cópias, se calhar, do que o próprio Guterres disse na semana anterior. É muito complicado. O sentido do humor entrou no discurso político, não era uma coisa que estava arredada nos anos 80. Sim, mas a política também tem que estar no humor, não tem? Tem, e está, mas está na percentagem que merece, que é uma percentagem não obsessiva, quer dizer... Herman, tu eras capaz de fazer o Yes Minister? Como ator ou como diretor de atores, escrever aquilo é uma obra de arte. É impossível. Sim, escrever aquilo é uma obra de arte, de acordo. Mas como diretor de atores e como atores eras capaz? Com certeza que era. E terias coragem, se alguém te fizesse um texto para aquilo? Lá está outra coisa extraordinária. Sim. É que na tua camada de bolo de bolacha, aquilo é uma coisa gravíssima. Não é gravíssimo, é subversivo aquilo. É subversivo porque tu tens uma subversão. grande informação cultural e intelectual, apanhas todas as bolas e ficas espantado. Isto é formidável. Mas tu pegares mesmo no nível inglês, pegas de uma série daquelas, é muito engraçado, é giro, eles representam bem, mas não tem de todo o impacto que tu pensas que tem.
É como um E artigo. tu achas que a classe política portuguesa toleraria uma série daquelas? Eles gostam muito de dizer que não perdem um episódio, não é? Sim. Mas porque se passa tudo em Inglaterra, não é? Toleravam, toleravam com certeza. E achavam Toleravam. uma piada, desde que as pessoas não tivessem nomes como tu estavas agora a propor. Quer dizer, o Yes Minister teve a coragem que teve de fazer aquilo, ou o Yes Prime Minister, mas não puseram aos políticos os nomes das pessoas que estavam na altura no gabinete. Já tem outras implicações. Claro. Portanto, o Esteves é o Esteves, o Pinto da Costa é Pinto da Costa. Portanto, há aqui um difícil equilíbrio de gestão. Bom, E depois, deixa-me dizer, por exemplo, eu adoro o Porto, é o Porto, como sabes, no pós-25 de Abril, economicamente, o país estava paraplégico, da cintura para baixo, do Rio Maior para baixo, e toda a sobrevivência da classe artística que fazia espetáculos era de Porto e arredores, Minhos, Trás-os-Montes, portanto, todos nós temos uma dívida enorme àquela gente, e à maneira como éramos recebidos, e aquele bairrismo forte, quando é transformado em amizade, pode dar um calor humano que não te passa pela cabeça. Portanto, nem sequer tenho um sentimento anti-Porto para me apetecer estar ali. Não, o Esteves às vezes era mais uma evocação do que uma crítica. sim, senhora. Herman, portanto, os limites à tua liberdade é o bom senso, tu disseste, e também ganhar dinheiro, não é? Ser o mainstream, o maior Sim. denominador comum, que não ofenda ninguém, não é? Sim, sim. Portanto, estes são os limites. Esse é o preço que tu pagas, então, pelos teus tais sinais exteriores de Mas riqueza. é importante que eu te explique que eu sou um artista de ambição limitada, ambição material limitada, ou seja, eu não vivo em função do dinheiro. Eu arranjo metas, sem dúvida. Gostava de ter aquele brinquedo, mas não arranjo data. E se tiver a dizer que não 50 vezes, digo que não 50 vezes. E não faço fretes, e não faço campanhas que não quero. E se não for para o ano, há E a de ser para o publicidade outro ano. dos anúncios, Herman, tu não Tenho feito sentes que fizeste, não sentes que fizeste mais, que cada um deles Fiz muito. cria anticorpos junto Fiz do teu muito público? e há quanto tempo é que eu não faço? Não sei. Quanto é que eu não ganho há 2 anos por não fazer publicidade? Não te passa pela cabeça. Dava-me para um grande brinquedo. Isso é pura e simples administração. Marketing, ponderação e coragem de dizer que não. Bom, e finalmente, de que uso é que tu dás ao dinheiro? O dinheiro serve-te, dá-te liberdade? Dá. A primeira liberdade do dinheiro é dizer que não. É outras coisas. É, profissionalmente, dizer que não. É tornar-te relativamente, se não completamente, incorruptível. Não é por acaso que os italianos, numa altura tão conturbada, escolhem um milionário para primeiro-ministro. Porque o Berlusconi, tu não podes chegar lá com um cheque de 50 mil contos e dizer assim, ó primeiro, veja lá se me consegue. 50 mil contos é o que eu pago de manutenção do barco por ano, está-se a borrifar. Portanto, o facto de se ter dinheiro dá-nos uma posição muito lacónica e distante com as pessoas que nos tentam comprar por alguma razão. Mas tanto dinheiro continua a ser uma forma de liberdade, continua a ser um instrumento de liberdade. Nessa perspectiva, só nessa perspectiva. Para tu teres A liberdade... partir de certa altura, se calhar já não é. Quer dizer, Não, começa por ser... Miguel, aí é que está, para tu teres liberdade. Não estamos nós a falar no maldito dinheiro outra vez, mas é engraçado. Como é uma obsessão sempre que se fala de mim na imprensa, está sempre ligado Tu, de facto, montaste uma campanha de marketing à roda disso. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, De marketing dizes tu. Pronto. Deixa-me ser um bocadinho mais... Não sei se é de marketing, isto aqui vai uma pergunta. Não, isso depende... Se é de marketing ou se eras tu que realmente que querias mostrar às pessoas, vejam, eu tenho uma casa assim, eu tenho um carro assado, eu tenho... Não, eu quero mostrar, vejam que eu não tenho o discurso do miserabilista. Eu não venho para os jornais queixar-me de... Eu acho que é possível a gente pegar em nós e funcionar de outra maneira. É só uma questão de... Nessa perspectiva, é o marketing pela positiva, pela lantejola, pela... Mas há coisas que me fazem um bocado de impressão. Deixa-me dizer-te, por exemplo, há dias, mês passado, talvez, vi uma dessas revistas de decoração com a tua nova casa em Lisboa. Sim. Bom, e casa toda certinha, tudo no sítio certo, os puffs, os não sei o quê, as jarras, os quadros, um óbvio trabalho de decoradora, tudo certinho. Mas aquela casa, a mim, pareceu uma casa desalmada. Quer dizer, tanto podias viver lá tu como outra pessoa qualquer. E eu fiquei a pensar, é isto que o Herman José chama verdadeiramente a sua casa? Aquilo tem que ver contigo? Ou é só para mostrar o dinheiro nos sítios certos? É engraçada essa pergunta, porque a minha verdadeira casa é uma casinha campestre, pequenina em Azeitão. E